Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Schultz e hoje eu tô aqui no canal da Círculo para ensinar para vocês o passo a passo de uma blusinha feita em crochê utilizando o fio Prisma, que é super fácil de fazer e super gostosa de usar. Anota aí a lista de materiais. Vocês vão precisar de uma agulha de crochê de 4 milímetros, agulha de tapeçaria para os acabamentos e, claro, do fio Prisma. Será necessário um novelo para quem fizer a blusa nos tamanhos PP ou P e 2 novelos para quem resolver fazer a blusa nos tamanhos M, G ou GG. E a cor do prisma usado nessa blusa é a 9590. Antes de iniciar o passo a passo dos pontos, eu quero mostrar para vocês a estrutura inicial da peça. Então eu comecei a fazer a blusa pela parte de baixo, trabalhando em carreiras circulares de pontos altos. Eu não vou passar para vocês a quantidade de pontos, mas vou passar a quantidade de medidas em centímetros para vocês fazerem essa peça do tamanho PP até o tamanho GG. Então, tanto faz se vocês utilizarem o fio Prisma ou se vocês quiserem utilizar fio Anne, fio Cleia, fio Charme ou qualquer outro fio do gosto de vocês. É só fazer correntinhas até chegar no comprimento indicado aqui na tela para o teu tamanho, ok? Eu tô fazendo a minha blusa no tamanho P, então eu tô aqui com 90 centímetros de largura. E eu teci em carreiras circulares de pontos altos até chegar em 30 centímetros de comprimento desde o início da base. E depois dessa parte, eu vou começar a fazer a abertura para as cavas. E antes de fazer a abertura das cavas com vocês na peça em tamanho real, eu vou mostrar o passo a passo inicial da blusa, que é para trabalhar em carreiras circulares. Aqui eu tô utilizando uma outra cor de prisma, que é o restinho de uma outra peça que eu já fiz. E eu vou fazer aqui uma amostra. Então, eu não vou colocar muitas correntinhas, não vou fazer muitas correntinhas. Mas vocês devem fazer a quantidade de correntinhas de acordo com a medida em centímetro que eu indiquei anteriormente para vocês na tela do vídeo. Então, se por acaso vocês forem iniciantes e não souberem fazer as correntinhas, os pontos altos, eu vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo onde eu ensino o crochê do zero. Aí vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo, aprender a fazer os pontos principais do crochê e depois é só voltar aqui nessa aula para aprender o passo a passo dessa blusinha. Então, vocês vão fazendo as correntinhas, não precisa fazer muito apertada, tá? Pode ir deixando frouxinha assim, ó. Vão fazendo correntinhas até o comprimento indicado para o tamanho de vocês. O fio Prisma a gente tem que cuidar para não acontecer isso aqui, de perder um fiozinho no meio do caminho, então tem que prestar atenção quando estiver fazendo para poder arrumar caso aconteça. Aí a gente vai fazendo aqui, deixa eu ver, aqui já tá um tamanho bom, ó, para poder fazer a amostra para vocês. E quando vocês forem medir, eu aconselho que vocês estiquem a correntinha, tá? Porque depois quando a gente faz os pontos altos, ela se abre. Então é melhor esticar para depois não acabar ficando muito larga, se vocês medirem ela sem esticar. Então, agora, quando a gente for emendar uma ponta na outra, tem que cuidar para as correntinhas ficarem viradas todas para o mesmo lado. Então, a gente vai olhar aqui a frente das correntes, ó. Vai indo até a ponta. E daí, vem aqui na pontinha dela, introduz a agulha na primeira correntinha e fecha com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou puxar uma laçadinha assim, ó, por dentro da primeira e passar pelo ponto que estava na minha agulha. E daí aqui, ó, eu fechei um círculo. Então, agora que eu fechei esse círculo, eu vou trabalhar a carreira toda em pontos altos. E para representar o primeiro ponto alto, eu vou fazer 3 correntinhas. E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base. Então, eu dou uma laçadinha na agulha, vou na próxima correntinha de base. E faço um ponto alto. Dou mais uma laçada, vou na próxima correntinha de base, puxo aqui a laçadinha e faço o ponto alto. Nesse vídeo que eu indiquei para vocês de crochê do zero, eu explico com detalhes o passo a passo dos pontos altos também, ok? E
quem estiver fazendo com o fio prisma, sempre toma cuidado para não deixar nenhum fiozinho para trás, porque o fio prisma, ele tem os cabos assim, ó, separados, ó, ele não é torcido. Então, isso tem que prestar bastante atenção para não acontecer que nem ali eu tinha mostrado antes para vocês, quando eu estava fazendo as correntinhas. Quando eu comecei a trabalhar as primeiras peças que eu fiz com o prisma, eu tive bastante dificuldade com isso e agora já acostumei. E agora eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui porque eu tô olhando pela câmera, então eu não tô enxergando direito. Mas a dica que eu dou para vocês é prestar atenção e dizer que depois, conforme a gente pratica tecer com ele, a tendência a deixar os cabos escaparem é cada vez menor. Então não se desesperem. Então vai fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até finalizar a carreira. Eu terminei de fazer um ponto alto para cada correntinha de base e agora eu preciso fechar essa carreira em círculo. Então vocês têm que cuidar aqui na primeira carreira também para não ficar torcido, tá? Aqui, como é uma amostra, tá fácil de ver, mas daí, quando tiver no tamanho total da peça, vocês vão alinhando a carreira toda para poder fechar certinho. Aí vocês vão vir aqui com a agulha e introduzir ela na terceira correntinha aqui, ó, que representou o primeiro ponto alto. Então, eu introduzo a agulha ali, vai com o fiozinho lá, puxa uma laçadinha, passa por dentro dessa correntinha e por dentro do ponto que já estava na agulha, emendando o final no início da carreira com um ponto baixíssimo. Quando a gente vai trabalhar em carreiras circulares, a gente normalmente sempre tece os pontos com a peça virada com o lado direito pra gente, que é esse lado aqui do ponto. Mas como eu gosto de pegar o pontinho pelo buraquinho que fica aqui atrás, ó, eu sempre vou virando o trabalho cada carreira que eu faço. Então, aqui, ó, é a parte da frente dos meus pontos e essa aqui é a parte de trás. Então, eu virei a minha peça, vou fazer aqui 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto e vou aqui no próximo buraquinho, ó, do próximo ponto alto e vou introduzir a minha agulha, pegando aqui na cabecinha do ponto, ó. Deixa eu dar o foco aqui. Pegando aqui esses 2 fiozinhos da cabecinha do ponto, ó. O fiozinho da frente e o fiozinho de trás. Então, eu faço o ponto alto sobre o ponto dessa maneira aqui. E eu vou fazendo isso até finalizar a carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, pegando aqui sempre por esse buraquinho, ó. Introduzir a agulha aqui no buraquinho da cabecinha do ponto, pegando ele aqui com os 2 fiozinhos. O fiozinho que fica para frente e o fiozinho que fica para trás. Se vocês quiserem fazer as carreiras circulares com a peça sempre virada para frente, não tem problema. Eu gosto de fazer assim, eu tô ensinando para vocês da maneira como eu gosto de fazer. E seguindo essa dica que eu dei para vocês agora, é bom porque a peça vai ficar com uma aparência uniforme, porque depois, inevitavelmente, a gente vai ter que trabalhar desse jeito em carreiras de vai e vem, quando a gente fizer a separação para formar as cavas. Então, mesmo trabalhando em carreiras circulares aqui nessa parte da peça, a aparência dos pontos é como se a gente estivesse trabalhando em carreiras de vai e vem. Então, eu vou seguir aqui tecendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, pegando aqui o ponto sempre por esse buraquinho aqui de cima da cabecinha do ponto e enlaçando aqui, ó, esses 2 fiozinhos da cabeça do ponto. Aí, depois que eu finalizar essa volta aqui, essa carreira, é só fechar a carreira, emendar o final no início, através de um ponto baixíssimo, da mesma maneira que eu ensinei para vocês na primeira carreira. Eu finalizei a segunda carreira fazendo a emenda com um ponto baixíssimo e agora eu vou virar de novo meu trabalho para o outro lado para começar a nova carreira. Então, eu vou fazer aqui os minhas 3 correntinhas para iniciar, representar o primeiro ponto alto. E agora, da mesma maneira que eu tinha mostrado para vocês, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior, pegando sempre
pela cabecinha do ponto, ó. Então, é só seguir fazendo isso, trabalhando em pontos altos, em todas as carreiras, até completar os 30 centímetros de comprimento, ou até completar o comprimento que vocês desejarem. Caso vocês queiram que a blusinha fique mais comprida, vocês podem fazer mais carreiras, e se vocês quiserem fazer um cropped, uma blusinha mais curta, é só fazer menos carreiras. E mesmo que a gente estique bem as correntinhas na hora que a gente for tirar a medida, é normal depois, quando a gente estiver tecendo os pontos altos, que a peça se alargue um pouquinho para os lados. Então, não se preocupem com isso. A parte de baixo aqui, onde a gente fez as correntinhas, ela sempre vai ficar mais rígida. Ela não vai dar de si tanto quanto a parte onde a gente teceu os pontos altos, ok? E aqui, quando eu tava olhando, eu acabei de perceber que eu pulei aqui uma correntinha, ó, na minha primeira carreira, quando eu fui fazer aqui o meu primeiro ponto alto depois das correntinhas iniciais aqui, ó. Isso vocês têm que cuidar para não acontecer na peça de vocês, para não ficar esse buraquinho aqui. Então, aprendam aqui com esse meu erro, que eu já tô dando a dica para vocês do que não deve ser feito. Depois que vocês terminarem de tecer todas as carreiras circulares e atingir o comprimento de 30 centímetros, tá na hora de dividir os pontos pela metade para fazer a abertura para as cavas. Então aqui, ó, eu já tô com uma das partes da minha blusa pronta depois que eu fiz a abertura para as cavas, e o que vocês precisam fazer é contar a quantidade de pontos altos que vocês têm e dividir por 2. Eu tenho aqui 166 pontos no total, dividido por 2 deu 83 pontos para cada lado. Então, ficou 83 pontos aqui nessa parte que eu já teci e vai ficar 83 pontos aqui nessa parte que eu vou mostrar para vocês. A altura de cava vai ser diferente para cada tamanho que vocês forem tecer. Então, anotem aí a quantidade de centímetros que vocês vão ter que trabalhar em pontos altos e a quantidade de centímetros que vocês vão ter que trabalhar nesse ponto vazadinho aqui. Então, quem estiver fazendo a peça no tamanho PP, vai trabalhar 6 centímetros de pontos altos, para o tamanho P, 7 centímetros de pontos altos, para o tamanho M, 8 centímetros de pontos altos, para o tamanho G, 9 centímetros de pontos altos e para o tamanho GG, 10 centímetros de pontos altos. E essa parte desse ponto com os buraquinhos vai ser de 10 centímetros para todos os tamanhos. Então, a soma dessa parte dos pontos altos mais dessa parte dos buraquinhos vai dar o total da abertura de cava de vocês. Então, aqui para o meu tamanho, que é o P, 7 centímetros mais 10 centímetros, deu 17 centímetros de altura de cava, certo? E se quando vocês forem fazer a conta dos pontinhos, vocês tiverem pontos ímpares, não tem problema. Vocês podem fazer a divisão e deixar um lado com um ponto a mais que o outro, que não vai dar diferença nenhuma. Então agora que eu já fiz aqui essa partezinha, eu vou mostrar para vocês como que eu vou seguir tecendo o restante do trabalho. Então aqui, só para deixar bem claro para vocês, quando eu separei os pontos, eu teci aqui os meus 7 centímetros de pontos altos e essa parte aqui desse ponto com buraquinhos em carreiras de vai e vem, tecendo somente na metade dos pontos. E agora eu tô aqui com os meus 83 pontos restantes e amarrei aqui, ó, o meu fio pelo lado avesso do primeiro ponto que eu vou tecer. Esse aqui é o meu primeiro pontinho, vou introduzir a agulha, ó, pegando os 2 fiozinhos para pegar a cabecinha do ponto e vou começar fazendo 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou ir fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior, até completar aqui os meus 83 pontos. Então, deixando claro que essa quantidade de pontos vai mudar conforme a peça de vocês, conforme o tamanho, conforme o material que vocês estiverem tecendo. Então, não se apeguem à minha quantidade de pontos, se apeguem ao raciocínio da divisão dos pontos que eu passei para vocês. Então, eu vou seguir tecendo aqui essa carreira de pontos altos, até completar esse outro lado da minha blusa. E depois eu vou trabalhar carreiras de pontos altos até completar 7 centímetros de comprimento dessa parte aqui da abertura para as cavas. Aí depois eu volto para mostrar para vocês como fazer aquele ponto ali com os buraquinhos.
eu já terminei os meus 7 centímetros de pontos altos, trabalhando em carreiras de vai e vem, nos meus 83 pontos, e agora eu vou começar a mostrar para vocês como fazer aqueles pontinhos com buraquinhos. Então, eu vou começar a carreira fazendo 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto da carreira anterior. Então, aqui na bordinha, eu vou ter um ponto alto do lado do outro. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou pular um ponto alto da carreira anterior, e no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu já formei um buraquinho. Agora, eu vou fazer outra correntinha, vou pular o próximo ponto alto da carreira anterior, e no ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu fiz outro buraquinho. De novo, vou fazer uma correntinha, vou pular o próximo ponto alto, e no ponto alto seguinte, eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazendo isso até me aproximar do final da carreira. Faço uma correntinha, daí eu pulo o próximo ponto alto, e no ponto alto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Eu fui tecendo até me aproximar do final da carreira, fazendo um ponto alto, uma correntinha e pulando um ponto alto da carreira anterior. E aqui eu vou mostrar para vocês no detalhe como que eu vou fazer o finalzinho da carreira. Então aqui para mim, com a quantidade de pontos que eu tenho, deu bem certinho aqui, ó, pular um ponto e depois fazer aqui 2 pontos altos para a borda do final da carreira. Mas se por acaso aqui no final sobrarem 4 pontos para vocês, não tem problema se vocês pularem aqui 2 pontos para no final fazer 2 pontos de borda um do ladinho do outro. No resultado final não vai dar muita diferença, ok? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou pular aqui meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto no ponto alto seguinte. E agora eu vou fazer mais um ponto alto no último ponto alto, que são as correntinhas que iniciaram a carreira anterior. Então, aqui eu finalizei essa primeira carreira com esses buraquinhos. Agora, eu vou virar meu trabalho para o outro lado. E eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas, para representar o meu primeiro ponto alto. Espera aí, deixa eu trocar a linha aqui para trás, vai ficar mais fácil. 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto, que são aqui os 2 pontinhos de borda, os 2 pontos altos de borda. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, vai ficar aqui correntinha sobre a correntinha e o ponto alto trabalhado sobre o ponto alto da carreira anterior. Então, é bem fácil de fazer essa parte aqui da blusinha. Só que ao invés de fazer um ponto alto do lado do outro, eu vou intercalando um ponto alto com uma correntinha. Ó, então vai ficando desse jeitinho aqui, ó. A gente vai criando quadradinhos e fazendo buraquinhos na peça. Então, eu vou fazendo isso até chegar no final da minha carreira. E lá no final da carreira, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu chegar aqui no final, ó, que eu tenho esses 2 pontos aqui na minha borda, eu vou fazer 2 pontos altos, um em cima do outro, para também ter 2 pontos altos na borda do final da carreira. E assim eu vou tecendo nesse ritmo aqui, até completar 10 centímetros trabalhados com esse ponto aqui, fazendo os buraquinhos. Então, eu vou continuar tecendo essa parte da minha blusa e quando eu finalizar os meus 10 centímetros, eu retorno
para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Eu já terminei de fazer os meus 10 centímetros trabalhando com aquele ponto furadinho e vocês percebem que tem um pequeno recuo ali, né, na parte desse ponto. E eu não fiz nenhuma diminuição, é o próprio ponto que estreitou um pouco a peça. Esse aqui é o tanto de fio que sobrou para o tamanho P, mas acredito que não é suficiente para fazer uma peça no tamanho M. Então é melhor vocês seguirem a indicação de comprar 2 novelos para trabalhar essa peça no tamanho M. E essa cordinha aqui vai ser a que a gente vai amarrar aqui na cintura. Eu fiz ela com 110 centímetros, que são 20 centímetros a mais do que a largura da minha blusa. Então, por tamanho que vocês estiverem fazendo, façam correntinhas para formar uma cordinha com 20 centímetros a mais que a largura da circunferência da peça de vocês. Essa fitinha a gente vai colocar aqui, acho que eu vou colocar uns 5 dedos para cima, uns 4 ou 5 dedos para cima da base. E daí lá em cima, para fechar os ombros, eu vou costurar ali uns 5 centímetros de cada uma das extremidades. A costura no crochê a gente faz com a peça virada com o lado avesso pra gente, e eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeçaria para fazer essa costura. Aqui eu já medi os 5 centímetros e marquei aqui com um alfinete de segurança, que são os 5 centímetros que vão formar o ombrinho. Então, para fazer a costura, eu vou sempre pegar um dos elozinhos que formam a cabecinha do ponto, e sempre o elozinho de dentro. Então, aqui, conforme eu já tinha mostrado antes para vocês, ó, deixa eu chegar mais perto e dar o foco. Aqui estão as duas perninhas, ó, da cabecinha do ponto. E eu vou sempre pegar a cabecinha que tá pro lado de dentro. Então, peguei aqui a cabecinha desse ponto, vou ir do outro lado. Aqui eu tenho que cuidar, ó, porque são as correntinhas. Então, eu vou pegar o elozinho da terceira correntinha que tá pro lado de dentro. E vou passar aqui a minha agulha e o meu fio. Agora, eu vou pro próximo ponto. Vou pegar aqui, ó. Aqui estão os 2 elos da cabecinha do ponto. E eu vou pegar esse aqui que tá do lado de dentro. Agora, vocês vão poder ver melhor aqui desse lado, ó. Aqui estão os 2 elos e eu vou pegar esse aqui que tá do lado de dentro. E passo a agulha. Então, é só fazer isso pontinho por pontinho. Ó, aqui de novo, vou pegar o próximo ponto e o próximo ponto, pegando sempre o elozinho do lado de dentro. Dou uma leve puxadinha para ajustar. Vou para o próximo ponto, pego desse lado, pego do outro lado também. Então, tanto no ponto aqui, no ponto alto, quanto nas correntinhas, é a mesma coisa. Eu sempre pego o elozinho do lado de dentro. Ó, essa parte que eu tô fazendo agora é na correntinha, ó. Então, na hora de costurar não tem diferença nenhuma. E vou dando uma puxadinha. Então, é só fazer isso até completar os 5 centímetros. Pelo lado avesso, então, a costura vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu abrir melhor para mostrar para vocês. Ó, vai ficando assim pelo lado avesso e pelo lado direito vai ficando assim. Então, eu vou finalizar, depois é só fazer do outro lado, no outro ombro. E o próximo passo é colocar a cordinha na cintura da blusa. Eu já coloquei a fitinha aqui, mas eu vou confessar para vocês que eu gostei mais sem a fitinha, com a blusa mais soltinha no corpo. Mas já que eu fiz, eu vou trazer para mostrar aqui para vocês. Então, eu fui colocando aqui, ó, a cordinha de 4 em 4 pontos, ó, passando ela por dentro e por fora da blusa. Aí, deixei aqui as 2 pontas no meio, na parte da frente, para poder puxar, deixar ela franzidinha e amarrar aqui. Eu acho também que se por acaso vocês quiserem optar em usar essa fitinha, vai ficar mais legal se vocês fizerem a cordinha com a cor que fique próxima aqui dessas tonalidades do início do prisma. Então, se vocês forem tecer com o prisma, antes de começar a fazer a blusinha, vocês já façam as correntinhas, porque depois a tonalidade vai ficar mais parecida. Se eu tivesse feito com essa cor de fio aqui, ó, a cordinha ia ter dado aqui mais ou menos, nessa parte aqui, com essa corzinha que tá aqui, ó. Então, ia ficar mais próximo, não ia ficar tão distoante quanto tá aqui. Porque no degradê todo fica legal, ó, porque vai acontecendo aos poucos.
mas eu não gostei muito do efeito que deu esse rosa tão claro aqui nessa parte mais vermelha. Eu vou tirar essa fitinha porque eu realmente achei que o resultado ficou melhor sem ela, mas eu vou deixar uma foto aqui na tela para vocês verem como que ela ficou no corpo usando essa fitinha. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado dessa blusinha. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme pra vocês e a gente se vê aí pelo YouTube. Tchauzinho!